Boa noite, aqui quem vos fala é Eliel Ferreira, daqui do Casal Cristão. Meus queridos, antes de trazer uma reflexão para o seu coração, eu quero pedir vocês que não são inscritos aqui do canal Casal Cristão, se inscreva, ativa o sininho e vamos que vamos ser amigo e irmão, tá bom? Deus abençoe e vamos aí escutar a reflexão. Meus queridos, a reflexão está lá em Mateus capítulo 13 e 14, que diz assim: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse: Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. O ensino bíblico de que os seguidores de Cristo são sal da terra e a luz do mundo significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo. O sal tem a sua função de preservar e dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, tem sua função de eliminar as trevas. É interessante notar que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e a luz do mundo de forma condicional. Ele não diz: vocês serão sal da terra e luz do mundo, ou vocês devem ser sal da terra e luz do mundo, mas ele diz: vós sois salvo da terra e luz do mundo. Isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus necessariamente é sal da terra e da luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então há algo de muito errado nisso. Vejamos melhor nesse estudo bíblico as implicações de ser sal da terra e luz do mundo. Vós sois sal da terra. Mateus 5,13. Vós sois sal da terra. E se o sal for ímpido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sabemos que o sal possui muitas características, mas certamente ao dizer vós sois o sal da terra, Jesus explora suas duas explicações principais características. São elas sabor e antisséptico. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deterioração dos alimentos. Além disso, ele também servia como tempero. Mas qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que seus seguidores são o sal da terra? Assim como o sal, que possui a função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. De certa maneira, o sal age secretamente no sentido de que não podemos ver como sua ação preservativa age especificamente. Na maioria das vezes também não podemos distinguir pelo olhar um alimento que foi temperado com sal, mas facilmente podemos senti-lo. Assim também acontece com a presença da igreja neste mundo. Muitas vezes parece que a ação dos cidadãos do reino de Deus é anulada ou quase invisível. Porém, somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado seria este mundo ímpio sem a presença, o exemplo e as orações dos santos que são sal da terra. O sal da terra não pode ser insípido, mas Jesus também deixa claro que se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada servirá. Não temos muita familiaridade com essa observação, pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado. Mas no dia de Jesus isso acontecia muito.
o sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Porém, havia alguns pantanos e lagoas naquela região que, pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal retirado desses locais adquiria um sabor alcalino, tornando-o útil. Sim, o sal insípido jamais poderia ser restaurado. Naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo, mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdade. É a essência da escritura anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor e não servia para mais nada, a não ser para serem lançados fora. Mateus 8:12, para sua meditação. Este é um alerta importante e ao mesmo tempo aterrorizante. Que Deus possa nos guardar da farisaísmo e da religiosidade adúltera que tem tomando conta de muitos que se dizem cristãos. Eles pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona e sem sabor. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades: ou você é sal da terra, ou sal insípido. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5:14. A luz na Bíblia Sagrada aparece em diversas explicações. De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus, a verdadeira felicidade, a justiça, a bondade, as bênçãos da salvação, o deleite e etc. Em Salmo 27:1, 36:9, 97:11, Isaías 9, do 1 ao 7, Isaías 60:19, Mateus 6:22-23, Lucas 1:77-79, Efésios 5:8-9. A Bíblia declara que Deus é a luz. Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida nos redimidos, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. Daí vem a declaração de Mateus 5:14 que diz: Vós sois a luz do mundo. Isso significa que os cristãos não são luz em si mesmos. Na verdade, eles são luz no Senhor. Efésios 5:8. Eles não são a fonte da luz, mas são transmissores da luz. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, Ele mesmo explicou: Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Perceba que Ele diz que seus seguidores recebem a luz. Então, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos são também a luz do mundo por causa de sua conexão com Ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, os crentes são a luz do mundo no sentido derivado. Um exemplo disso é a relação entre sal e a lua. O sal é quem possui a luz, mas a lua brilha porque reflete a luz do sol. Os cristãos são luz porque reflete a verdadeira luz do mundo. Então, ao dizer aos seus seguidores: Vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são o instrumento que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante do mundo que está em trevas. A luz não pode ser escondida. Jesus não apenas diz aos crentes: Vós sois a luz do mundo. Ele também diz que a luz que eles receberão deve brilhar diante dos homens. Isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma com que inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja visível a todos. Além disso, Jesus também diz que não faz sentido algum acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Mateus 5:14-15. Portanto, assim
Como a função de uma lâmpada acesa numa casa é a de iluminar todo o ambiente, a função do cristão como luz do mundo é brilhar essa luz diante dos homens para que eles vejam suas boas obras. Mas neste ponto há uma verdadeira fundamental que deve ser compreendida. As boas obras daqueles que são luz do mundo e que deve ser vista pelos homens jamais podem significar honra e glória para si mesmo. Como já foi dito, o verdadeiro cristão entende que se Cristo ele não pode brilhar, então ele não tem dificuldade em compreender que a finalidade dessas obras é trazer glória a Deus. Por isso Jesus diz: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para vejam as suas boas obras e glorifique o seu Pai que está no céu. Glória a Deus. Mateus 5:16. Aqui fica um exemplo do profeta João Batista. O próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher, mas João Batista sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. João 1:8 e 9. Por isso ele não tinha dificuldade em dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Meus queridos, essa reflexão é só até aqui. Espero que todos vocês possam entender o que é o sal e o que é a luz do mundo, tá bom? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos vocês. Paz e graça em nome de Jesus. Amém.